Só pegar aqui o chá. Eu, na verdade, sou da turma do café, tá? Café sem açúcar, de preferência premium ou gourmet. Mas é sério, não é? Mas à noite tem que ser chá, porque corta o sono, tem me cortado o sono. Depois que eu passei da casa dos 40, o café começou a mexer no meu sono. E aí, infelizmente, à noite tem que ser chá. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, e já... Ok. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Me sinto honrado por isso. Eu tenho como verdade no meu coração que quando a gente recebe um convite como esse, nós, na verdade, recebemos uma dupla honra. Primeiro, a honra do próprio Deus, que nos permite ensinar a palavra dele, isso em si já é uma grande honra. E segundo, a honra que nós recebemos da liderança espiritual de uma igreja, porque confia em dar esse espaço para que alguém ensine a vocês da parte de Deus. Então, eu agradeço a confiança, né, do pastor Ronaldo para esse tempo aqui. Vocês, ao longo desse curso, né, na verdade não é nenhuma palestra, é um curso que a gente começa hoje, vai aí até sexta-feira. Vocês vão me conhecer aos poucos, tá? Porque eu vou acabar citando algumas coisas sobre mim mesmo, sobre a minha vida, mas uma introdução rápida, né? Eu sou pastor da Igreja Cristã de Confissão Reformada, sou casado com a dona Josi, tenho 2 filhos biológicos, de fato, né? E você já vai entender isso, que é o Arthur, que tem 15 anos, e o Davi, que tem 8. E alguns filhos não biológicos, né? Que literalmente se tornaram filhos. O último se adotou agora na minha família. E é assim que funciona mesmo o negócio. Ele é um médico, terminou a faculdade de medicina dele agora no final do ano passado. Ele veio para 3 temporadas de aconselhamento na minha família, que nós recebemos pessoas que moram conosco durante um tempo, enquanto nós fazemos o aconselhamento. E esse rapaz, ele estava estudando na Universidade Federal de Petrolina, e apesar de estar em Petrolina, ele é de Curitiba. E durante as temporadas dele de aconselhamento, que eram temporadas de 3, 4 meses morando lá com a gente, que é uma beleza as faculdades federais, né? Elas entram de greve, aí o aluno fica 3 meses, 4, sem aula. Aí ele vinha para Brasília e ficava lá em casa. E aí ele terminou a faculdade e já se sentindo filho, né, que é até esquisito, ele anda comigo agora e ele me chama de pai. E aí o pessoal olha para aquele curitibano alto, olha para mim, e diz assim, como é que é pai, né, desse cara aí? Não tem nada a ver com ele. E ele decidiu se adotar, literalmente. Ele me telefonou no final do ano passado e disse, pai, estou mudando para Brasília, para nossa casa. Eu disse, que beleza, hein? E aí eu conversei com o pai dele, que é um pastor também, e o pai dele disse, não, você tem a minha bênção para ser pai dele também. Eu disse, tá bom. Então, que é o André. E foi interessante porque ele passou na residência lá em Curitiba, em 2º lugar, e ele recusou, ele foi fazer um teste só na prova, que foi antes da de Brasília, e ele recusou, porque ele tinha decidido que se adotaria na minha família e acabou. E veio e fez a residência aqui em Brasília, passou, está atendendo lá em Braslândia agora, né? E Deus permitindo, daqui mais algum tempo, está indo para neurologia, que é onde eu tenho orientado ele. Então, essa é minha família e outros filhos que eu tenho, né? Hoje eu estava dando um treinamento
para uma escola lá no Bandeirantes, que eu faço consultoria educacional. E aí um dos professores lá, ele se diz que é o primeiro filho, ele é o primogênito. Então, ele já disse que a herança é dele, a herança da dívida, provavelmente, mas é dele. Né? Ele disse que, pelo menos, a minha biblioteca é dele. Então, eu sou casado com Josi, pastor, e tenho tido o privilégio da parte de Deus de presidir alguns ministérios no Brasil. Aqui em Brasília, eu sou presidente da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI. Os outros cursos que vocês tiveram aqui foram com professores da nossa instituição, o pastor Vinícius, o Lucas Roberto, Paulo Gouveia, eles são professores dessa instituição que eu presido. Também tenho tido o privilégio de ser presidente do Pure Life Ministries, que é o ministério que o Paulo Gouveia já trouxe até aqui, o Dustin Renzo, vocês receberam o Dustin no ano passado aqui. No Brasil, sou eu que presido esse ministério. E também, agora, estou presidindo uma faculdade em Uberlândia, a Faculdade Corandel, que, inclusive, o Lucas foi mandado para lá. Logo que terminou o curso que ele estava dando aqui para vocês de Cosmovisão, eu mandei o Lucas para Uberlândia. Porque foi engraçado, o Lucas veio de São Paulo para ser membro da minha igreja, ele mal esquentou o banco e disse, não, tu não vai ficar aqui não, vai embora para Uberlândia que a gente não te quer aqui. Brincadeira, irmãos, é óbvio. E ele hoje é o coordenador dessa faculdade Uberlândia. Graças a Deus acabamos de ter uma visita do MEC, conseguimos a nota 4 do MEC, que é uma nota alta. Né? Quem conhece aí o métier do MEC, 5 é o máximo, conseguiu 4 é para fazer festa. Grandes universidades não têm nessa nota 4. E graças a Deus nós tivemos, e eu presido o grupo de Uberlândia também. Então é uma vida um pouquinho agitada, né? Como o pastor falou, a gente tem que se virar nos 30 para arrumar a agenda, porque eu brinco com o pessoal que... E presido a minha igreja também, não somente pastoreio essa igreja com uma equipe de 7 pastores. Vocês conheceram o pastor Vinícius, que além de professor da CEBI, ele é pastor da minha equipe pastoral. Então, além de presidir a igreja, a CEBI, Pure Life, a faculdade, eu ainda sou pai e esposo. Então, em tudo isso tem que encaixar toda essa rotina. Tá joia? Então, à medida que a gente for desenvolvendo aqui nosso tema, eu vou falando um pouco mais sobre mim para vocês conhecerem um pouco esse meu trabalho. Há 24 anos eu trabalho como conselheiro bíblico, atendendo pessoas mesmo com os mais diversos problemas. Nos últimos 15 anos eu me especializei em transtornos mentais, tenho trabalhado e atendido pessoas com os mais diversos problemas de transtornos mentais, e o que vocês vão ver aqui é uma outra abordagem que, infelizmente, no Brasil, eu falava isso nessa escola, eu estava dando consultoria desde ontem para eles. No Brasil, nós vivemos algumas ditaduras. Tá? Não pense que é só agora a ditadura do judiciário com esse homem do inferno chamado Alexandre de Moraes. Tá bom? E fiquem bem tranquilos, primeiro, eu vou dizer sempre o que eu penso a vocês. Segundo, não tenho problema com gravação. Tá? Pode gravar, quiser mandar para ele, pode mandar, não tenho medo de prisão, fique muito à vontade com isso. Jean Willis já me processou 2 vezes, perdeu 2 vezes na justiça, porque desde 2012 eu também me especializei no atendimento de homossexuais e transgêneros, e tenho ajudado já uma centena de homossexuais e transgêneros a encontrarem liberdade em Jesus. Então, fique bem à vontade, tá, para gravar, fazer o que você quiser. A única coisa que eu peço é apenas seja honesto se você for postar isso em algum lugar e não fazer recortes falsos. Tá? Põe na íntegra, tá legal? Pois bem, então são 24 anos já atendendo pessoas, literalmente. Eu não vou compartilhar com vocês aqui teorias apenas. É óbvio que nós não podemos tratar desse assunto sem uma boa base teórica e que no Brasil, como eu estava falando, é marcado por ditaduras. Tá? Tanto na educação,
a base epistemológica educacional do Brasil, e esse foi meu trabalho de doutorado, meu doutorado é na área de educação. A base epistemológica que se tem no Brasil é uma base epistemológica apenas de um olho, que é a base evolucionista. Não se vê a educação como a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, com um debate acadêmico honesto entre as duas cosmovisões, que é a criacionista e a evolucionista. Então, todas as áreas do conhecimento no Brasil foram comprometidas por essa ditadura, inclusive a medicina. A medicina também. Veja que, enquanto nos Estados Unidos, e eu vou muito aos Estados Unidos, participo de congressos, faço cursos nos Estados Unidos, já tive o privilégio de estudar sobre doenças mentais ou transtornos mentais, até esses termos eu vou compartilhar com vocês um pouco. Eu tive o privilégio de ser aluno de Dr. Peter Breggin. Tá? Então, se vocês procurarem, se você souber inglês, obviamente, Dr. Peter Breggin, ele é o diretor aposentado do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Harvard. Não somente isso, o Dr. Peter Breggin aposentou como presidente do Instituto de Saúde Mental do governo americano. Esse homem é considerado a nova voz da consciência da psiquiatria norte-americana. E ele faz parte exatamente de um monte de referenciais que eu vou usar aqui sobre essa discussão médica que não é permitido tratar nas faculdades no Brasil. Tá? Quem está fazendo curso de medicina ou fez algum curso na CEBI antes, quando chega no curso de medicina, percebe exatamente essa ditadura do conhecimento. É apenas um lado que se mostra. Hoje, a CEBI ela tem formado vários médicos no Brasil, ou seja, médicos que já estavam atuando e médicos respeitados. Nós temos uma médica em Cuiabá, a doutora Mairi Noice Brasil. A Mairi ela é uma das mais respeitadas médicas do estado do Mato Grosso, na área de saúde da mulher. E a doutora Mairi é uma mulher crente, ela fez as 2 pós-graduações da CEBI na área de aconselhamento bíblico e depois na área de aconselhamento bíblico e transtornos mentais. Ela e vários outros médicos que perceberam exatamente que a formação médica deles foi uma formação enganosa, porque só colocaram um lado dessa moeda e não disseram, não, tem outro caminho, tem uma outra verdade aqui que compete com a que vocês aprenderam na faculdade de medicina. Então, essa semana, gente, é uma semana que vai mexer com muita coisa que vocês já ouviram sobre essa questão de transtornos mentais e vai provocar em vocês algumas reações que eu espero que sejam muito positivas. Primeiro, que, de fato, há esperança para uma vida totalmente livre de medicação no que diz respeito a transtornos mentais. E quando eu estou falando isso para você, eu não estou falando apenas de casos simples. O que é caso simples para a gente? Caso simples para a gente no aconselhamento bíblico é a depressão. Isso não tem nenhuma complexidade para a gente. Ao longo de 24 anos atendendo pessoas, eu posso lhe dizer com toda tranquilidade que mais de 1000 pessoas eu já ajudei a viverem livres de depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, borderline. E, pelo menos, 5 casos eu tive o privilégio de tratar de esquizofrenia de pessoas que estavam em hospital psiquiátrico. Então, veja, há uma outra linha, há uma outra abordagem, que a medicina sabe, como nós vamos ver, mas eles não querem que as pessoas saibam que essa linha existe. Até porque essa outra linha médica mesmo, inclusive de médicos que não tem nada a ver com Deus, mas os caras estão dizendo, cara, é por aqui o negócio. Esses caras não creem em Deus, mas eles estão dizendo, existe um negócio no homem que a gente está ignorando no tratamento. Sabe lá qual é a origem disso? É assim que eles falam. O que é ateu, veja. O que é ateu. Sabe lá qual é a origem disso. Mas existe uma coisa no homem chamada espiritualidade.
E isso influencia no processo de cura de transtornos mentais. Entende? Deixa eu te compartilhar um pouquinho mais. Deus tem me dado ao longo da minha vida acadêmica, são 29 anos de vida acadêmica, também pastoral, o tempo que eu tenho de professor universitário, eu tenho de pastor também. Foram coisas que começaram muito cedo na minha vida. Meu pastorado começou, eu tinha 22 para 23 anos e eu fui contratado por uma faculdade com essa mesma idade. Então, são coisas que andam paralelo na minha vida. Deus tem me dado alguns amigos bem interessantes, vocês vão ouvir alguns deles. Um deles chama-se José Augusto Camargo. José Augusto Camargo é um dos mais respeitados neurologistas do Brasil. Ele é um pós-doutor em neurologia. Ele fez primeiro o curso dele aqui no Brasil. Quando ele terminou, o pai dele é um médico muito rico e famoso lá em São Paulo também, ele foi fazer o mestrado dele somente lá na Johns Hopkins University. Ele foi admitido lá. E ele fez o mestrado dele em neurologia na Johns Hopkins. Ele teve o privilégio de estudar com o neurocirurgião do século XX, o mais respeitado da academia, que era o Isaac Assargil. Se você assistiu aquela série House, Isaac Assargil era a inspiração daquele negócio lá de montar as equipes e demitir pessoas. Tá? Então, a série não era inspirada no Isaac Assargil, porque o doutor, no caso, Isaac, né, como eles falam, o Isaac, ele era um cara muito gentil, totalmente diferente de House. Mas tinha essa coisa, o pessoal queria trabalhar na equipe dele, porque o cara foi considerado e premiado como neurocirurgião do século XX. E o José Augusto Camargo foi convidado pelo próprio Isaac Assargil a trabalhar na equipe dele na Johns Hopkins. Ele trabalhou um tempo com o Isaac Assargil, mas decidiu voltar para o Brasil, para poder aplicar o que ele estava aprendendo lá, técnicas da área neurológica que ainda hoje não chegaram no Brasil. Esse cara veio para cá, fez o doutorado dele e hoje ele é professor da Universidade Federal de São Paulo. Ele é neurocirurgião do Albert Einstein, neurocirurgião do Sírio-Libanês, e ele é membro pesquisador da Harvard Medical School. Então, esse cara é um amigo meu há mais de 20 anos, com quem eu aprendi muito sobre essas questões de como funciona o problema neurológico e os transtornos. E o José Augusto Camargo não é um homem crente. Ele faz parte dessa turma. Esse cara, o Deus lá de cima sabe o que ele fez na cabeça do povo. E ele acredita nesse campo da espiritualidade, ainda que ele nem saiba quem é Deus. Ele diz assim, isso aqui está envolvido no processo. Se você chegar lá para ele e falar que você tem um desses transtornos mentais, ele vai olhar para a tua cara e vai dizer assim, não, eu não quero saber dos rótulos que te deram. Os rótulos não me interessam. Veja, ele faz parte de uma outra linha de médicos que a gente vai trabalhar essa semana. E, cara, o que eles estão dizendo está batendo com o que Deus já vinha dizendo aqui. Então, há uma outra pegada sobre esse assunto. Tá joia? Então, para a gente começar, eu quero começar fazendo uma análise rápida com você da Bíblia, para você entender um pouquinho isso. Então, essa semana, eu espero que você encontre esperança, talvez para você mesmo, e talvez para alguém que você conheça. Porém, deixa eu já também fazer você pode abrir 2 Timóteo, capítulo 3, e me permita já fazer uma observação. Você já deve ter percebido, pela palavra do pastor Ronaldo e da minha introdução aqui, que hoje eu tenho uma vida extremamente ocupada. Então, quando eu termino, geralmente, de dar um curso sobre esses assuntos, ou palestras, domingo mesmo eu estava dando uma palestra para a Igreja Cristã Evangélica, lá em Sobradinho, sobre esse mesmo assunto, a reação, gente, é natural. Termino, eu tenho um intervalo, alguém me procura e vem pedir ajuda, e
vem perguntar se eu posso atender. Então, me permita dizer, eu não posso atender você. Tá? Infelizmente, por um lado, eu realmente gosto muito do atendimento com pessoas, são 24 anos atendendo pessoas, mas a minha vida tomou uma guinada muito forte sobre essa questão de treinar pessoas, capacitar pessoas para esse atendimento. Por isso, a CEBI ela tem um centro de aconselhamento bíblico que é formado por conselheiros que não somente fizeram o curso da CEBI, como eles passaram pelo processo de certificação. É gente que foi treinada na prática do aconselhamento mesmo. Tá? Porque o aconselhamento bíblico mundial, ele tem duas etapas. A etapa de instrução, que é qualquer curso que você fizer. Você pode fazer um doutorado em aconselhamento bíblico. Para o movimento mundial de aconselhamento bíblico, você é um doutor em aconselhamento bíblico, mas você não é conselheiro. Você só é conselheiro quando você se submete a um processo, tipo de estágio mesmo, onde você é supervisionado no atendimento que você faz. Então, a CEBI ela tem esse centro, e, geralmente, quando as pessoas em palestras vêm me pedir ajuda, eu digo, olha, entre em contato comigo que eu vou procurar um conselheiro ou conselheira para te atender. Eu não tenho como atender você. Tá? Eu já tenho uma carga mínima hoje que eu posso atender, que geralmente é na quarta de manhã e quinta de manhã, e somente. E, então, com certeza, eu não vou ter espaço na minha agenda para atender você. Mas a CEBI tem. Na minha igreja, hoje, nós temos 17 conselheiros certificados atendendo. E hoje nós atendemos mais de 120 pessoas. De fora. Membros da minha igreja não dá 10% desses 120. É tudo gente de fora. Gente que está encontrando esperança, encontrando libertação dos seus problemas por meio da palavra de Deus. Tá? E nós estamos tentando ainda chegar ao final do ano, certificando mais 2 conselheiros, para a gente chegar perto da casa de 200 atendimentos, porque a procura é grande, gente, vocês não têm ideia. Tá? Gente que vem para a gente como última esperança. Do tipo, já tentei de tudo e é minha última esperança. Pois bem, eu quero que você olhe comigo o 2 Timóteo 3, porque esse texto, ele foi um texto que revolucionou o meu entendimento sobre esse assunto. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é theopneustos por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero que você deixe esse texto aberto, eu quero olhar algumas coisas com você para introduzirmos esse curso de fato. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor está nos dando, aqui com esses amados irmãos, do povo que é teu, e pedimos que o Espírito Santo nos abençoe nesse tempo, ajudando-nos a receber instrução genuína do Senhor, instrução que nos liberte de mentiras que foram plantadas na mentalidade do nosso povo em nosso país. Ajuda-nos a vermos a verdade, a termos a esperança e experimentarmos o poder do Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Rapidamente, eu conheci o Senhor Jesus com 11 anos de idade. Porém, aos 9 anos, eu tive uma experiência com Deus que foi
uma experiência que começou a mudar a minha vida. Até eu nasci numa família presbiteriana, meu tio-avô foi o missionário presbiteriano do norte do Brasil, e, graças a Deus, eu recebi uma educação puritana, e meus filhos também recebem a mesma educação puritana. As pessoas não sabem o que é a vida puritana, e por isso falam do que não sabem. É uma vida que busca pureza em todas as áreas da sua vida. É isso que o puritanismo buscava. Porém, até os 11 anos, quando eu conheci Jesus, eu não era lá puritano. Eu ia à igreja porque meus pais me levavam. Até os 11 anos de idade, o meu grande sonho de vida era ser um líder de gangue. E eu não estou brincando com você. Eu realmente, obviamente, mascarava isso dos meus pais, mas na escola eu era terrível. Eu cheguei a ter uma ganguezinha na 3ª série. Eu olho para o meu filho hoje que está na 3ª série e digo, meu Deus, graças a Deus o Senhor o libertou dessa maluquice. E aos 9 anos foi quando eu tive uma experiência com Deus em que Ele me fez entender que, de fato, o meu chamado era para o pastorado. E aquilo era muito louco, porque no meu coração eu queria ser um líder de gangue, e naquela experiência Deus literalmente falou comigo, me mostrando que o meu chamado era para o pastorado. Aos 11 anos, conheci a Jesus, e aí ficou claro isso para mim, e desde então eu comecei a me preparar para ser um pastor, a partir dos 11 anos. Quando eu cheguei no seminário, aos 18 anos, eu já tinha feito um monte de cursos que vocês não imaginam, de pregação, de hermenêutica bíblica, evangelização. Eu tenho certificação dessa época de 2 instituições de evangelismo, Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo, e que trabalha com as 4 leis espirituais, e da Evangelismo Explosivo. Muito bem, então eu chego no seminário e agora quero ser um pastor. Na verdade, me preparar para ser um pastor. E há uma área dos estudos teológicos que é a área da exegese. Talvez você já tenha ouvido falar da exegese. A exegese é a área do conhecimento teológico que lida diretamente com a análise do texto bíblico. A gente pega aqui e vai ter que analisar um monte de coisa para entender o que, de fato, o autor sagrado, inspirado pelo Santo Espírito, quis dizer. O grande problema é que, para fazer exegese, você não pode usar tradução. Vocês já viram que na minha leitura aqui, eu usei uma palavra que não está na Bíblia de vocês. Por quê? Eu não posso estar sujeito à tradução. A tradução, ela tem erros. Por melhor que ela seja, ela vai cometer erros. E então a gente tem que aprender hebraico, tem que aprender aramaico, tem que aprender o grego, e no meu seminário nós tínhamos 2 anos de estudo. Eu estudei no seminário presbiteriano de tempo integral, 5 anos de formação de tempo integral, 2 anos de estudos de hebraico, aramaico e grego, e metodologia exegética, 7 semestres. E eu me apaixonei pela exegese por uma questão simples. Exegese lida com texto. Quando eu fui para o seminário, eu tinha 2 prêmios nacionais, um do governo federal de literatura e tinha um prêmio da Academia Brasileira de Letras pela análise da obra de Castro Alves. Então, eu era apaixonado por estudos literários e chego no seminário e descubro que a Bíblia eu posso estudar também literariamente. E aí me apaixonei por essa área do estudo. E foi a exegese que criou problema na minha cabeça. A exegese cria problemas, irmãos. Quando ela não é ensinada por gente crente, ela faz você duvidar da Bíblia como palavra de Deus. Eu tive professores liberais no seminário que não acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Por outro lado, a mesma exegese, quando conduzida por alguém que sabe analisar de fato, questiona o liberalismo teológico. Então, como eu vinha de uma formação literária já muito forte, quando meus professores falavam desse negócio para mim, porque a Bíblia tem erro, tem contradição, eu dizia, cara, não bate, teoria literária não trabalha desse jeito. E aquilo me levou mais para dentro da exegese mesmo.
Então, ela não criou o problema nesse sentido, antes, pelo contrário, ela foi uma ferramenta de defesa contra os meus professores liberais. Porque, veja, ainda que eles dominassem hebraico, dominassem grego, eles não tinham domínio de uma área que eu tinha já desde a adolescência por causa dos concursos de literatura, que era teoria literária. Então, era fácil confrontá-los nos erros deles em sala de aula. Mas me faltava a expertise das línguas bíblicas. Daí eu me especializei nas línguas bíblicas para poder bater de frente mesmo. É o cara marrento que não tem o que fazer, quer bater de frente com o professor. Então, pois bem, a exegese ela criou outros problemas para mim, que são problemas na área de amadurecimento espiritual mesmo. Então, veja, eu queria ser um pastor, estava me preparando para ser um pastor, e eu já tinha entendido que para a gente ser um pastor, biblicamente, nós tínhamos que fazer pelo menos duas coisas bem feitas. Você tem que saber pregar, você tem que saber ensinar. Como é que o pastor alimenta o rebanho de Deus? Pregando, ensinando. Beleza, eu estava satisfeito com isso, porque quando a minha igreja me mandou para o seminário, havia essa atestação. Não, ele prega desde cedo, ele ensina desde cedo. Então, beleza, o cara tem os dons para ser um pastor. Só que aí a gente foi fazer a exegese do Evangelho de Mateus. Se você quiser acompanhar aí, você acompanha, tá? Porque eu quero chegar aqui em Timóteo, onde nós estávamos, ou de onde partimos. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, fala uma coisa bem interessante, que Jesus ensinava, pregava e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Até aqui, tudo jóia. Começa o problema da exegese. É a continuação do discurso. Versículo 36 diz assim, que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Qual é o problema aqui do discurso? Jesus está olhando para pessoas que não têm quem cuide delas. Aí ele diz, a seara, na verdade, é grande, mas são poucos os trabalhadores. Quem são os trabalhadores nessa frase? É qualquer pessoa da igreja? Não. Pastores. Pastores que sejam capazes de cuidar dessas ovelhas são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores. Mande o quê? Pastores. Que façam o quê? Ensinem, preguem e curem toda sorte de doenças e enfermidades. Aquilo mexeu comigo. Eu disse, espera aí. Tem alguma coisa aqui que não está cheirando bem para mim. E não é o meu blazer. Quando você faz exegese, uma coisa que você aprende logo de cara é que você não pode separar um texto, você tem que compreender a mensagem do livro todo. Você não pode dizer, eu entendo essa passagem, sem que antes você diga, não, eu entendo o livro todo. Então, quando eu li isso aqui, veio uma questão, espera aí, essa frase, e percorria Jesus cidades e povoados, ensinando, pregando e curando, não era a primeira vez que tinha aparecido no Evangelho de Mateus. A primeira vez que aparece é no capítulo 4, você pode olhar lá, versículo 23. Jesus está começando o ministério dele, e lá diz que Jesus percorria a Galileia, ensinando, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. É a mesma frase que tem lá em 9:35. Ora, essas repetições, gente, na Bíblia, não são acidentais. Tá? Isso é chamado de plano redacional. Todos os livros da Bíblia foram escritos com planos redacionais. O nosso problema é que a gente não aprendeu a ler o discurso, e aí a gente só lê frases ou um parágrafozinho e acha que está entendendo. Não, eu tenho que entender o plano redacional. Ora,
O que estava acontecendo no capítulo 4? Jesus está começando o ministério dele. Ele está começando a levantar discípulos que vão andar com ele. Discípulos que vão vê-lo fazendo, melhor dizendo, ensinando, pregando e curando. Quando chega no capítulo 9, a mudança ele não está mais na Galileia. Ele agora já está andando em cidades e povoados e vem a mesma coisa. Ele continua fazendo a mesma coisa, ensinando, pregando e curando, só que agora vem a nota. Há uma multidão que não tem pastor. E ele diz, vocês têm que rogar ao Senhor da Seara para que mande pastores para fazer isso. O que acontece no capítulo 10? É o momento que ele designa os 12 para representá-lo agora na mesma atividade. Ou seja, o texto está sendo claro que ele, na verdade, a partir daqui, começou a passar o bastão para os seus discípulos. Até o final do Evangelho, Jesus e os discípulos vão reproduzir isso agora. E quando chega lá no capítulo 28, ele manda os discípulos encontrarem-no lá na Galileia, que é onde ele começa o ministério dele, e de lá ele diz, agora é com vocês. Vocês agora, que são pastores de ovelhas, vão reproduzir esse modelo. Isso para mim foi muito legal por um lado e muito assustador por outro lado. Por que era legal? Porque, poxa, beleza, se é ensinar, poxa, a minha igreja já disse que eu sei ensinar. Pregar, pô, isso aí está mais fácil, até eu acho que eu sei pregar. Mas aí veio o ponto assustador. Curar toda sorte de doenças e enfermidades. Você entende isso? Toda sorte de doenças e enfermidades. Aí eu entrei em crise, eu disse, agora complicou. Porque se eu fui chamado por Deus para ser um pastor, esse dom tem que estar em mim. Aí eu pensei comigo, bom, mas como a cura aqui deve ser cura divina, então está fácil. A pessoa está lá enferma, eu oro, se a pessoa for curada, amém, se não for curada, vontade de Deus, eu não tenho que fazer nada, isso aqui é com ele. Então pronto. O problema é que na exegese não é permitido esse tipo de raciocínio. Você tem que verificar qual é o conceito que está envolvido no discurso. No caso, Evangelho de Mateus. O meu segundo mestrado foi na área de linguística. Eu tenho um mestrado em linguística pela Universidade Mackenzie. E na linguística, a gente aprende uma coisa bem básica. O nome é esquisito, mas eu vou explicar para você. Lexicografia autoral. Lexicografia autoral é o seguinte, quando você escreve, você vai deixando as marcas na tua escrita de como você entende determinadas palavras. Então, a gente marca onde essas palavras apareceram para checar quais os significados que aquela pessoa que escreveu tem daquela palavra. É a primeira coisa. Então, veja, já é um erro quando você vai interpretar a Bíblia e usa dicionário. Isso aqui é um erro grosseiro. Por quê? O dicionário não sabe qual é o texto que você está lendo. Então, não tem como o dicionário te ajudar a saber qual é o significado da palavra naquele discurso. Então, a gente tem que marcar lá. E aí, a minha surpresa é porque a palavra que aparece lá, curar, é a palavra terapeuon. De onde vem? Terapia. Aí disse, ai, Jesus. E aí a gente tem que marcar a lexicografia autoral de Mateus, ou seja, Mateus só tem um evangelho, só tem um texto no Novo Testamento. Então eu fui procurar o que Mateus estava querendo dizer, porque quem é o escritor? É Mateus, não é Jesus. Ele está relatando palavras de Jesus, mas o escritor é Mateus. No Evangelho de Mateus, a palavra terapeuon se aplica a dois casos. Um, cura física. 2, cura do coração. Aí vem o agravante. Em Mateus, aproximadamente 90% do uso da palavra terapeuon diz respeito aos momentos que Jesus encontrava o povo para curar o coração deles. Quase 90%.
Aí você olha para Mateus 9 e assim, qual é desses significados que está em jogo? 36, compadeceu-se deles, porque a multidão estava exausta e aflita. Isso é uma questão física ou do coração? Coração. Aí eu disse, Senhor, agora complicou de vez. Porque enquanto era cura física, você entende como era mais fácil para mim? Eu só preciso ter fé. Eu oro. E se Deus curar, amém. Se não curar, mas eu fiz minha parte como pastor. Mas se é cura do coração, envolve contato, envolve engajamento com aquelas pessoas, andar com elas para curá-las. E aí isso bagunçou minha cabeça. Por quê? Uma das coisas básicas para você curar o coração de alguém chama-se paciência. Para poder ouvir o outro, ou seja, paciência para ouvir. Começa aí. E adivinha o que eu não tinha? Paciência para ouvir. Por outro lado, a Bíblia está dizendo que se eu sou de fato um pastor chamado por Deus, eu tenho que saber curar. Então a minha questão com Deus lá em oração era, Senhor, eu sei o que o Senhor falou comigo quando eu tinha 9 anos e nem convertido eu era. Então é possível, esse dom tem que estar em mim e eu vou procurar e vou buscar. Aí fui conversar com meus professores. E aí um deles disse assim, olha, se você está entendendo que precisa mesmo fazer isso, ele disse assim, você não precisaria, porque hoje a gente tem outros meios para fazer isso aí. Mas se você acha que tem que fazer, você tem que fazer psicologia. Eu disse, ok, faz sentido. Porque na minha cabeça era inadmissível eu, como pastor, ter que mandar alguém para um psicólogo, já que eu é que tinha que curar segundo a Bíblia e segundo Jesus. É o pastor que tem que curar. Ele não delega para outro. Então, se o caminho é psicologia, então bora fazer psicologia. E fui estudar psicologia. Tive o privilégio, já disse para vocês, eu tenho alguns amigos na história que Deus colocou na minha vida muito interessantes. Tive o privilégio, que toda vez que eu vou estudar alguma coisa, eu geralmente procuro alguém que seja uma referência e peço, mesmo quando eu não conheço, humildemente para essa pessoa me mentorear, com leituras, indicações, um tempo para discutir. E eu tinha um professor no seminário de psicologia, doutor João Calvino. Olha só, é forte. Eita. Se você sabe teologia, sabe que é forte. Ué. Eu fui estudar com João Calvino. Ele reencarnou e... Brincadeiras à parte, João Calvino, ele é um doutor em psicologia. Ele tem um doutorado em psicologia. Ele é um dos mais respeitados e caros psicólogos de Campinas até hoje. Tá? Em 95, 1 hora de consulta com ele era R$250. Eu não faço a menor ideia quanto está hoje. O cara ele é psicólogo dos ricos. E eu tive o privilégio de ser aluno dele no seminário. E aí eu pedi para o João Calvino me mentorear nos estudos de psicologia. Foram 2 anos estudando. Obrigado, irmã. Forte foi a revelação também, viu? Se fosse café, eu ia dizer forte é a tentação. Só que ao longo desses 2 anos de estudos em psicologia, eu tive uma outra crise. Porque eu venho de uma formação científica que é baseada em epistemologia, gente. Então, hoje mesmo eu estava falando, desde ontem, nessa escola que eu estou dando consultoria, que uma das coisas malignas que o Fernando Henrique, desde o Fernando Henrique para cá, fez na graduação no Brasil, foi tirar a disciplina de epistemologia dos cursos que os alunos fazem. Porque é na base epistemológica que você sabe se aquilo que você está aprendendo realmente tem consistência. Então, eu não somente venho de uma base epistemológica por causa dos concursos de literatura na adolescência,
como no seminário que eu estudei, tinha epistemologia, no primeiro semestre. Até comentei com esse meu filho na fé, que é pastor presbiteriano e presidente de sínodo, eu disse que, e falei para o pessoal lá, eu disse, hoje, infelizmente, até os seminários presbiterianos tiraram essa disciplina. É ela que te ensina, de fato, a discernir a verdade científica daquilo que você está estudando. Então, durante 2 anos, eu comecei a perceber que a base epistemológica da psicologia era uma base frágil e problemática. Aí eu li um livro de Dave Hunt, chamado A Sedução do Cristianismo. Não tinha nada a ver com esse assunto, mas no capítulo, acho que é o capítulo 8, ele trata da psicologia e ele mostra alguma dessas epistemologias que eu já tinha identificado. E ele diz, o que o pessoal não está percebendo é que a base epistemológica da psicologia é antibíblica, é anti-Deus, anticristo. E aquilo ali foi tipo assim, eu estou entendendo que a base epistemológica está errada, mas eu não tinha percebido o choque disso com a epistemologia bíblica. Vocês tiveram uma base aí com o Lucas, né, sobre a cosmovisão, e ali está o problema. Pois bem, então, resumindo a história, eu abandonei a psicologia. E disse, não, eu não vou conseguir curar pessoas à maneira de Deus pela psicologia. Veja, eu não estou dizendo que não há resultados na psicologia. O que eu estou dizendo é que os resultados não acontecem à maneira de Deus. Qual é a diferença básica? Um psicólogo se contentará em ver você vivendo bem. Para ele, isso é o sucesso da terapia dele. E a maneira de Deus? Não, tem muita gente vivendo bem, morrendo e indo para o inferno. Eu não posso me contentar que você viva bem. Eu não posso ficar sossegado enquanto eu não entendo que a sua relação com Deus foi consertada por meio de Cristo, do sangue da cruz, e você, ao morrer, não só está vivendo bem, mas você tem vida eterna. Então, veja, é bem diferente, é muito mais profundo. Eu disse, não, ela não vai alcançar isso. Larguei a psicologia. Foi nessa época que eu conheci o trabalho de Jay Adams. Como o meu seminário, infelizmente, ainda que presbiteriano, era um seminário de teologia liberal, formação liberal, ou seja, não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, pelo menos os meus professores de exegese, não eram todos. Mas os que me ensinavam Bíblia não acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Eles diziam que o trabalho de Jay Adams era o trabalho de um fundamentalista que dizia que a psicologia não servia para nada e que, por isso, a gente nem deveria ler e perder tempo com Jay Adams. Como ele tem um livro grosso chamado Manual do Conselheiro Cristão, eles diziam que os livros de Jay Adams serviam, no máximo, para encostar a porta do escritório pastoral. Então, quando eu começo a descobrir que, de fato, a base epistemológica da psicologia não fecha com a Bíblia, que onde ela consegue chegar é muito limitado e não é o modelo de Cristo, eu disse, cara, eu vou ler esse cara. E aí, o primeiro livro que eu fui ler do Jay Adams é o Conselheiro Capaz. Aí Jay Adams conta um pouco a história dele. E a história dele, para mim, foi bem interessante, porque é muito parecida com a minha. Jay Adams, um homem crente, chamado por Deus para ser pastor, compreendeu que um pastor tinha que ensinar, tinha que pregar e tinha que curar pessoas. Quando ele chega nesse ponto, ele vai estudar psicologia, só que ele faz o curso todo de psicologia, porque ele não havia ainda entendido a crise epistemológica. Nessa época, nos Estados Unidos, um famoso psicólogo chamava-se Maurer Halbert. Maurer Halbert não era crente, tinha nada de crente, só que ele vinha fazendo um trabalho em hospitais psiquiátricos. Porque o Maurer dizia que os transtornos mentais, veja, lá na década de 70, está começando a pegar fogo esse negócio. Os transtornos mentais eram uma mentira da indústria psiquiátrica.
E ele não estava só. Tá? Quando você estuda a história da psiquiatria, você vê que isso não é uma discussão de um doido. Haviam inúmeros médicos psiquiatras dizendo a mesma coisa que ele. Eu não trouxe hoje, tem alguns livros ali atrás, eu trouxe até para apresentar aqui, depois eu apresento, mas eu não trouxe hoje o livro do Dr. Daniel Berger, chamado A Insanidade da Loucura, onde ele mostra como que a psiquiatria se desviou de fato da medicina na década de 50, por causa de um trabalho de um alemão chamado Emil Kraepelin, que foi cooptado pela indústria farmacêutica e pela ONU para implantar uma mentalidade de doença mental. Implantar. Brabo, o negócio é feio que esse cara fez. E como a indústria farmacêutica bancou tudo isso, ela foi dominando a Associação Americana de Psiquiatria. Se você não quiser ler o Berger, porque mas o Berger ele é crente, então eu vou te dar outro livro. A História Não Contada da Psiquiatria. Está em português. Nome do autor? Jeffrey Lieberman. Quem é Jeffrey Lieberman? É o último presidente da Associação Americana de Psiquiatria. A associação que presta relatórios para a Organização Mundial da Saúde. O Jeffrey Lieberman escreveu um livro sobre isso, está em português. E, pelo menos, há duas coisas assustadoras no livro do Jeffrey Lieberman, porque ele é muito honesto. Veja, ele é psiquiatra, foi ele que presidiu o último DSM, eu vou falar do DSM para vocês esses dias, que é o Manual de Estatística e Diagnóstico de Transtornos Mentais. O DSM-5 foi presidido pelo Jeffrey Lieberman, o autor desse livro. Então, ele acredita em transtornos mentais, mas ele fala lá exatamente essa história. Como que a indústria farmacêutica está corrompendo a psiquiatria no mundo todo. E ele coloca uma outra coisa assustadora, quando ele fala da natureza da psiquiatria. Ele coloca lá que psiquiatria, de fato, não pode ser comparada com medicina real. Porque os modelos médicos da psiquiatria são diferentes de qualquer outro modelo médico válido. E aí ele diz lá o seguinte, que a psiquiatria, na verdade, hoje parece muito mais o trabalho de bruxos, xamãs e pajés. Está lá, está no livro do cara que é o último presidente da Associação Americana de Psiquiatria. E por que ele diz isso? Porque ele coloca lá, o psiquiatra nunca sabe de fato qual é o remédio que vai dar para você. Ele faz testes com você, assim como um xamã, um pajé que te dá aquelas garrafadas, e o pior, a medicação psiquiátrica, eu vou falar delas para vocês aqui nessa semana, na bula delas é muito interessante. E a razão porque o Jeffrey Lieberman menciona isso. Eu não sei quantos de vocês já tiveram curiosidade de estudar. Eu estudei bula quando eu estava me especializando em transtornos mentais. As bulas de remédios psiquiátricos, vem lá escrito assim, o princípio ativo XYZ, vamos pegar a Ritalina, esse é maravilhoso. Não sabemos exatamente para que serve. Está lá. Agora vem o mais assustador. Não é esse o assustador, gente. É a próxima palavra. Acredita-se que seja útil para o tratamento de TDAH. Preste atenção, qual é o remédio que você toma para câncer, por exemplo, que está escrito, acredita-se que seja útil? Não, tá lá. O princípio ativo X é útil para o tratamento. Ou é para tratar o câncer. Medicação psiquiátrica, não. Acredita-se que. Aí vem os efeitos colaterais. Assim, e o mais legal é que, dependendo do remédio, por exemplo, escitalopram, oxalato de escitalopram é um barato. Hein? Acredita-se que seja útil. Aí a razão do Jeffrey Lieberman dizer que parece coisa de xamã, bruxo, pajé. Acredita que seja útil para ansiedade, depressão, transtorno do sono. Aí vem uma lista de coisas que lembra aquelas garrafadas, né? É bom para impotência, dor de dente, dor de cabeça. Cara, é a mesma coisa. Os caras não sabem para que serve e põem uma lista de coisas que eles acham que vai servir para aquilo. Está lá.
Tá? Então, quando eu comecei a ler o Jay Adams, ele foi mostrando o que aconteceu com ele, e o Albert Maurer, Maurer Halbert, é o contrário, ele não acreditava em transtornos mentais. Na época chamava doenças, que até o termo transtorno já é uma tentativa da indústria farmacêutica de fugir do óbvio, que não é doença. A gente vai ver aqui os termos médicos que os caras não querem que você conheça, mas que você pode conversar com qualquer médico, ele vai dizer, não, é isso mesmo, é verdade. Os termos são esses. Então, Maurer não acreditava nisso. Nessa época do Maurer, havia um psiquiatra famosíssimo. Ele foi um dos maiores nomes da psiquiatria mundial. Se você quiser anotar, procurar esse cara, ele já faleceu, já era um senhor na década de 70, então, imagina. Dr. Thomas Szasz. Tá? Thomas, com TH, ele é um húngaro, só que morou muitos anos nos Estados Unidos, o Thomas dele é com H, Thomas com Z no final, Szasz. O Szasz é complicado de escrever, Jesus, é Z-S-A-S-Z. Z-S-A-S-Z, Thomas Szasz. Dr. Thomas Szasz era professor da Universidade de Londres e foi contratado por uma fortuna pela Universidade de Syracuse, em Nova York, que é uma das mais importantes no mundo, na área de estudos médicos. Dr. Thomas Szasz, ele viu toda essa construção do DSM, participou dos grupos de debate, e ele foi o primeiro psiquiatra respeitado no mundo a dizer que isso tudo era uma mentira. Ele escreveu um livro, no final da década de 70, que foi um boom lá na psiquiatria mundial, chamado O Mito das Doenças Mentais. Então, esse livro hoje você só vai encontrar em estante virtual, por aí, mas ainda você encontra. Antes dele morrer, quase 2 décadas depois, ele escreveu um artigo científico chamado O Mito das Doenças Mentais Continua, onde ele mostra como a indústria farmacêutica estava patrocinando a criação de pseudodoenças, por causa do DSM-4 que estava para ser lançado, e que já estava elevando de 127 doenças para mais de 400 doenças novas mentais. O DSM-5, que saiu há pouco tempo agora, já teve uma revisão. É o DSM-5-TR, texto revisado. Ele tem mais de 1000 doenças mentais. Então, veja, estou te situando que nessa época já havia uma discordância dentro da medicina para onde esse negócio estava indo. E o Maurer era esse psicólogo respeitado e que trabalhava no hospital psiquiátrico, tratando de pessoas, adivinha com o quê? Esquizofrenia. Jay Adams, agora formado em psicologia, se candidatou a um treinamento com o Maurer. Tem muito disso nos Estados Unidos. House não é uma invenção da série, é assim que funciona mesmo. Os caras se candidatam com um cara que é respeitado para ser treinado por aquele cara. E o Maurer era um desses psicólogos renomados que o pessoal queria ser treinado, porque ele trabalhava direto com, na época, chamadas doenças mentais. Jay Adams conseguiu se qualificar para. E ele, então, foi treinado pelo Maurer, e o Maurer dizia, você não trata doença mental com remédio. Não existe doença. Maurer dizia, o problema está no coração ou na mentalidade da pessoa. E enquanto você não acessa a mentalidade dela, não tem cura. E aí o Jay Adams passou meses acompanhando um caso com o Maurer, que é assim que a gente trabalha. Pega um caso, você anda aquele caso com o especialista lá. Era o caso de uma senhora esquizofrênica, mas esquizofrênica doida de tudo, né? Não é esquizofrênico, como eu já atendi esquizofrênico, que tem ainda alguma consciência. O negócio está tão banalizado, gente, que eu recebo, às vezes, casos de esquizofrenia, e o cara conversa contigo de boa, e eu digo assim, cara, como é que o médico deu o diagnóstico de esquizofrenia para um cara desse? Isso não é esquizofrenia.
A esquizofrenia, ela pressupõe a perda de contato total com a realidade. O cara acha que é Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte, entendeu? Eu já fui ao hospital psiquiátrico para fazer estudos disso. E é interessante, porque eu conheci de Napoleão Bonaparte lá, Dom Pedro I, rapaz. Então, essa mulher, ela estava nesse estágio, de fato, de esquizofrenia. E o Jay Adams foi vendo como que o Maurer ia trabalhando cada sessão com a esquizofrênica que estava totalmente fora da realidade. Então, chegou um dia em que o Maurer falou, a próxima sessão é quando nós vamos agora efetuar a cura dela. E o Jay Adams ficou assim, como assim, né? Porque ele foi para cada sessão, viu como o Maurer conversava com a esquizofrênica. Depois o Maurer explicava, mas o Maurer não dizia, ó, vai ter um momento que a gente vai curar essa mulher. E aí o Maurer falou para ele, agora eu já tenho todas as informações que eu preciso. E aí o Jay Adams relata lá, ele foi para a sessão e esse cara começou a falar da história dela para ela. Que ele pegou nas conversas malucas dela, ele disse assim, isso aqui é verdade, não é fantasia. E ele foi reconstruindo um quebra-cabeça. Ele achou o trauma. E aí ele foi confrontar esse trauma com ela. Quando ele começou a confrontar, ela começou a se agitar, se bater todinha. E o Jay Adams estava assustado e o Maurer insistiu, ele não parou a confrontação. Até que a mulher, depois de se jogar no chão, estribuchar, lá parecia possessão demoníaca, segundo o Jay Adams, ela desandou a chorar. E aí o Maurer deu o tempo da catarse, que é o termo que se usa na psicologia, e quando terminou a catarse dela, ela tinha voltado à realidade. Trauma. E aí começou o processo de cura daquela mulher. Hein? Nesse caso, eu não lembro porque o Jay Adams não conta qual foi o trauma, mas não necessariamente pelo pai. Hoje, nós estamos num campo de estudo avançado em traumas, que podem ter várias questões. O abuso sexual, por exemplo, é um deles. Né? Como meu assunto não é trauma, vou te dar 2 dicas aí para quem quiser estudar. 3, na verdade. Da primeira semana de agosto, a nossa faculdade, a CEBI, no caso, está trazendo ao Brasil a doutora Julie Genschel. Julie Genschel, ela é professora dessa pós-graduação em transtornos mentais que nós temos, e o doutorado dela é na área de aconselhamento bíblico com mulheres traumatizadas pelo tráfico sexual. Ela trabalhou diretamente com mulheres que foram presas pelo tráfico sexual nos Estados Unidos e trabalhou a tese de doutorado dela, biblicamente, sobre como lidar com isso. Então, ela vai passar uma semana aqui em Brasília, dando um curso que será aberto para alunos ouvintes. É um aluno da pós, mas você pode participar. Essa mulher é impressionante, ela esteve com a gente agora na nossa conferência internacional, ela que foi a preletora internacional da conferência, e ela realmente é impressionante no conhecimento que ela tem e no trato com pessoas com trauma. Tá? Se você quiser, a inscrição é no nosso site, sebi.com.br, você pode se inscrever lá. Segunda dica sobre trauma. Um dos livros mais importantes no momento sobre o trauma é do Dr. Bessel van der Kolk. Bessel van der Kolk é o atual diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Harvard. Ele foi o substituto do Peter Breggin, com quem eu estudei. Mas eu não conheço o Bessel van der Kolk, só conheci o Peter Breggin. Esse homem escreveu um livro que está sendo uma revolução no entendimento do trauma. E está em português, chamado O Corpo Guarda as Marcas. Esse cara coordena uma equipe já há mais de 3 décadas de estudos no trauma. E há mais ou menos 2 décadas eles fizeram um convênio com o pessoal do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é um dos mais renomados do mundo, para desenvolverem aparelhos médicos para checar impactos do corpo a partir de traumas. Então, os caras desenvolveram uma tecnologia violenta nesse assunto.
E o que eles descobriram? Vamos lá, primeira coisa, a medicação não ajuda a curar o trauma, a medicação piora o trauma. Quem tem trauma e está tomando remédio só vai piorar e vai tentar suicídio em vários momentos. Segunda coisa que eles descobriram, que o trauma, ele altera a morfologia do cérebro, gerando mais escravidão ainda na vida da pessoa traumatizada. Terceiro, e esse foi o mais assustador, um dos aparelhos que eles desenvolveram foi colocado para verificação genética. E quando a pessoa era exposta a recuperar memórias do trauma, a codificação genética foi alterada. Só para você ter ideia como é pesado. Aí é mais interessante ainda, porque um dos traumas, como eu disse, é o abuso sexual. E a Bíblia fala do abuso sexual e diz o seguinte, eu sempre esqueço o texto, acho que é Deuteronômio, que quando a mulher está no campo e ela é abusada sexualmente, você tem que matar o estuprador, porque ele tirou a vida dessa mulher. A Bíblia diz que o estupro é a mesma coisa que tirar a vida de alguém. Por isso o agressor tem que morrer. Aí o que os caras estão descobrindo agora por meio desses estudos? Que, de fato, o trauma, ele tem um poder violento de alterar a morfologia do cérebro, a constituição genética e manter a pessoa presa numa escravidão de vida como alguém que perdeu a vida. A Bíblia já falava isso, gente. Os caras só estão descobrindo o que a Bíblia já dizia. Que é o que a gente vai ver até quinta-feira. O que os caras estão dizendo hoje no campo de neurologia e psiquiatria é o que a Bíblia já estava falando há muito tempo. Só que nós preferimos acreditar numa mentira de uma ala da indústria farmacêutica com Emil Kraepelin. Tá? Então, e aí, esse cara, o Maurer, o Jay Adams está lá assustado, porque ele acompanhou a mulher esquizofrênica, viu de perto a mulher esquizofrênica, viu o Maurer fazendo a confrontação, a mulher saindo da esquizofrenia, e aí, na sessão, porque é assim que funciona, termina tudo, senta com o estagiário para repassar e tirar dúvidas do que aconteceu. Nós da CEBI fazemos a mesma coisa. Todo o nosso conselheiro treinado e certificado, ele passa pela mesma coisa. Ele passa por estágio com o especialista, depois a gente senta e conversa sobre a sessão. Esse Maurer olhou para o Jay Adams e disse uma coisa que mudou a vida do Jay Adams de vez. Ele chegou para o Jay Adams e disse assim: uma das coisas que mais me impressiona é ver vocês evangélicos trocando o direito de primogenitura de vocês na cura de pessoas por um prato de lentilhas psicologizado. O cara não é crente, não era, acho que já faleceu o Maurer. Conhecia a história lá de Esaú e Jacó e passou na cara do Jay Adams. O que me surpreende é ver vocês evangélicos trocando o direito de primogenitura de vocês na cura de pessoas por um prato de lentilhas psicologizado. E aí Jay Adams saiu com aquilo na cabeça. Por que era o direito de primogenitura, gente? Anota mais um livro que eu vou te dar. Isso tudo é para você aprofundar, gente. Entenda? Em 4 dias eu não tenho como te ensinar tudo sobre esse assunto. Então, quem quiser aí, aprofunda, vai lá, procura a internet, compra o que eu estou indicando. Há um livro que foi uma bomba há quase uma década nos Estados Unidos e até hoje. Esse livro continua sendo um dos mais vendidos depois de quase 10 anos. Chamado A Anatomia de uma Epidemia. Vou repetir, A Anatomia de uma Epidemia. Autor desse livro, Dr. Robert Whittaker. Escreve Whittaker com TH. Whittaker, ele mostra exatamente como que a medicação foi introduzida na psiquiatria para
enriquecer a indústria farmacêutica com provas, com documentos, com tudo. E os efeitos disso. O que está acontecendo com pessoas que tomam remédio psiquiátrico? Só para você entender a envergadura desse livro, ele foi publicado no Brasil. Você não encontra esse livro fácil, porque sai uma tiragem, é impressionante, esgota. Tanto é que o meu livro é em inglês, eu não consegui comprar em português. E aí vem a questão, você sabe quem publicou esse livro no Brasil? Eita, irmão, forte de novo. Só que nessa força aqui, daqui a pouco eu tenho que ir ao banheiro. Você sabe quem publicou esse livro no Brasil? Somente a editora da Fiocruz. Ok? Qual é a mais importante instituição de pesquisa de saúde pública do Brasil? Fiocruz. Porque eu acho um barato, às vezes eu estou dando cursos por aí, e às vezes eu encontro médicos que ficam revoltados com o que eu falo, tentam dar carteirada. E eu digo, cara, mas veja, você respeita o trabalho da Fiocruz? Você não precisa confiar em mim. Você não precisa dar valor ao que eu estou falando. Você acredita no trabalho da Fiocruz? Foram eles que publicaram. Detalhe, a Fiocruz trouxe o Whittaker ao Brasil algumas vezes para falar em vários lugares só para médicos especialistas sobre esse problema. Inclusive, tem no YouTube vídeos do Whittaker no Brasil. Se você jogar lá, você vai encontrar ele falando de TDAH. TDAH é uma mentira como doença, depressão. Está lá, ele falando para médicos no Brasil. Mas eu estou citando esse livro dele por causa da frase do Maurer. O que o Maurer diz? Vocês estão trocando o direito de primogenitura de vocês. No livro do Whittaker, ele menciona a história, né, das doenças mentais. E olha que interessante, ele disse que até o século XVIII, quem cuidava de gente esquizofrênica era a igreja cristã. Ele dá nome de lugares nos Estados Unidos em que igrejas separavam casas e mantinham casas para atender a pessoas esquizofrênicas. Como eles tratavam essas pessoas? O Whittaker fala, o cara não é crente, gente. Vamos lá de novo, o cara não é crente. É uma referência no mundo atual desse assunto. Eles, sabe como é que eles tratavam o esquizofrênico? Com leitura da Bíblia e oração. Sabe o que mais ele diz? O impressionante, as pessoas saíam curadas. No século XVIII, ele diz, começa uma mudança nessa perspectiva de doença mental. No século XX, é retirado da igreja, porque a igreja começa a acreditar que, de fato, é uma doença, e essas casas sumiram e fecharam. Você está entendendo por que o Maurer disse na cara do Jay Adams? Vocês trocaram o direito de primogenitura por um prato de lentilhas psicologizado. Foi a partir daí que Jay Adams se arrependeu, ele menciona isso em Conselheiro Capaz, volta à Escritura, abandona a psicologia e passa a estudar a Bíblia detalhadamente sobre como ajudar pessoas, mesmo com doenças mentais, segundo a palavra de Deus. Então, quando eu li isso em Jay Adams, aquilo para mim foi muito legal. Porque eu estava estudando, já estava aconselhando pessoas, numa fase de estágio ainda, eu fui mentoreado por um dos conselheiros bíblicos mais respeitados do Brasil, que foi aluno do Jay Adams, ele estudou direto com o Jay Adams, Dr. Vadislau Martins Gomes. Ele foi o meu mentor de aconselhamento. Mas a conta para mim do que o Maurer falou só caiu quando eu entendi a exegese de 2 Timóteo. Por quê?
que lá no século XVII, XVIII, casos esquizofrênicos eram tratados somente com oração e Bíblia, e pessoas eram curadas. Tá, assim, cara, e a gente vai pensar assim, o poder sobrenatural de Deus veio e tal. E é sobrenatural, mas não é uma coisa sem mediação. O texto de Timóteo, para mim, foi muito interessante pelo seguinte. Paulo havia escrito o primeiro texto para ensinar Timóteo a como pastorear uma igreja problemática. As igrejas da Ásia Menor eram igrejas muito problemáticas. Você tinha de tudo na Ásia Menor. Bruxaria era o mínimo. Bruxaria era o mínimo. Consequentemente, pessoas que vêm convertidas da bruxaria ainda trazem um monte de coisas erradas, mesmo salvas em Jesus, ainda confundem a palavra de Deus com práticas pagãs, místicas. E a primeira carta, Paulo ensina a Timóteo, você tem que ensinar isso aqui para o povo. E uma coisa que Paulo adverte Timóteo lá é que ele não se envolve em confusão com aqueles que estavam distorcendo a palavra de Deus. Então está aqui Paulo, o mestre, ensinando o discípulo a pastorear. Quando a gente começa a segunda carta, a gente vê que algo deu errado. Então pegue lá, 2 Timóteo, capítulo 1. E observe comigo 3 detalhes na introdução desse texto. Versículo 3, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Por que Paulo está orando por ele noite e dia? Versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas. Paulo havia recebido notícias de que Timóteo não estava bem. A segunda carta de Paulo é porque Timóteo não está bem. Qual é a primeira coisa que Paulo está falando? Olha, toda noite eu estou orando por ti, lembrado das tuas lágrimas. E aqui tem um detalhe importante. No mundo deles, irmãos, não tinha WhatsApp. Não tinha e-mail. Correio, para essa correspondência, dependendo da região, era de 1 semana a meses para eles conseguirem receber a carta. Pelos estudos das cartas paulinas, a gente vê que havia uma correspondência de cartas mesmo entre eles, e Paulo recebeu a informação, Timóteo não está bem. O cara está num ciclo de lágrimas. Lágrimas que já perduram por semanas. Então, se você quer entender o que eu vou falar, anota aí. O que está acontecendo com Timóteo, ele está num ciclo de lágrimas por semanas. Segunda informação, aí Paulo continua. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, por causa da tua fé sem fingimento, que eu sei que você não tem uma fé fingida. Por essa razão, pois, te exorto ou te admoesto, olha agora, que reavives o dom de Deus que há em ti. Por que Paulo está dizendo? Eu te exorto para reavivar. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui é a palavra que significa, eu te exorto para que ressuscites. Timóteo estava morto. Em quê? Nos dons dele. O que é que isso significa? Ele havia abandonado o pastorado. Ele não estava mais exercendo. Ele está por semanas com lágrimas e agora ele abandonou o dom dele. Acabou? Não. Vem a terceira informação importante. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Por que Paulo está falando isso para ele? Você está agindo como covarde, você abandonou o teu dom por causa do que aconteceu. E Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Terceira informação agora.
Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. O que é que está acontecendo agora? Não é só que ele está morto. Ele agora tem vergonha do que antes era a razão do trabalho dele. Por que eu estou pedindo para você anotar isso? Há 3 características aqui interessantíssimas. Semanas de lágrimas, abandono daquilo que você antes fazia com prazer, perda da perspectiva da tua vocação, profissão, seja o que for, e abandono daquilo que era a motivação da tua vida. De acordo com a doutora Carme Abidô, da USP, e veja, ela não está analisando o Timóteo, tá legal? Eu só estou pegando os estudos dela. Ela diz assim, você sabe o que é que caracteriza a depressão? Mais de 2 semanas de lágrimas, anedonia. Anedonia é a palavra médica para dizer que a pessoa perdeu o prazer naquilo que ela fazia. E a terceira característica, desesperança da motivação ou da própria vida. O que a gente está vendo aqui em Timóteo? As 3 características que a doutora Carme Abidô, Departamento de Psiquiatria da USP, disse que caracteriza de fato depressão. Aí o pessoal diz, não, mas a depressão é uma doença moderna. Gente, primeiro, não é doença. A gente vai ver isso, não é doença. Segundo, não é nada de moderno. Por que eu pedi esse quadro? Para você poder entender uma coisa básica. Quando você está falando de qualquer área do conhecimento, você tem que entender o quadro de análise científica. A ciência não quer funcionar não, irmãos. Tem um monte? Do outro lado, irmão? Eita, é verdade. É que eu fui induzido, dizer assim, isso aqui está ruinzinho, eu não vi que tinha outro aqui, que benção. Agora, vocês têm certeza que isso aqui é quadro branco? Não, esse é atômico. Vai estragar o quadro de vocês. Atômico. Não, a estraga de vez. Você queima a... Deixa eu só olhar aqui. Quadro branco. Pronto, esse aqui funciona. Então, veja, a gente tem que aprender a pensar a partir do quadro científico. Olha aqui, não sei onde coloquei o apagador. Como é que a gente analisa a ciência? Primeiro, para você dizer que algo é científico, você tem que partir de um objeto observável e que seja de fato real. Isso é chamado de fenomenologia. Existe um fenômeno real? Se existe o fenômeno real, a ciência pode ser construída. Então, nós temos primeiro a necessidade da descrição do fenômeno. No caso da depressão, nós acabamos de ver que há um consenso que existe um fenômeno depressivo. Só a Carme Abidô que fala isso? Não. Um dos nomes mais importantes da psiquiatria mundial da atualidade, e de acordo com a revista Forbes, ele é o psiquiatra mais poderoso do mundo. Esse foi o termo que a Forbes usou para ele. Dr. Alan Franz. Alan Franz, ele foi o chefe, ele foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria, presidente da Força-Tarefa do DSM-4, ele foi o influenciador da Força-Tarefa do DSM-5, ajudando o Jeffrey Lieberman na construção, e esse cara é considerado o mais influente e poderoso psiquiatra do mundo. Esse cara tem um livro em português chamado Definindo o Normal, em que ele fala da depressão, e ele fala exatamente dessa fenomenologia. Mas veja, o próprio Alan Franz vai colocar em dúvida, como a gente vai ver, que a depressão seja doença. Ele é um cara que foi cooptado pela indústria farmacêutica, mas ele põe em dúvida. E aí, ele vai dizer, ok, nós temos ciclo de tristeza por mais de 2 semanas, anedonia, desesperança da vida, são características. O que é que significa? Que alguém que foi diagnosticado com depressão tem que ter, não é um desses sintomas, tem que ter
3. E aqui o Alan Francis critica, ele diz assim, ó, ele fala, tem um bando de psiquiatra incompetente pelo mundo, que a pessoa chega com uma tristeza profunda e o incompetente acha que é depressão. E taca remédio. E o Alan Francis fala, não, tristeza não se cura com remédio. Só que ele acredita na fenomenologia da depressão. Ele diz, olha, tem que ter os 3. Ah, tem 2. Não é depressão. Tem que ter os 3, e é um processo progressivo mesmo. Começa com a tristeza, que progride para a anedonia, que depois progride para a desesperança da própria vida. Ponto. Se você não tem isso, você não tem depressão. Tá, eu tenho isso, então isso é chamado no estudo científico de fenômeno. O fenômeno está lá. Ele pode ser observado em vários lugares? Pode. Em milhares de pessoas, milhões? Pode. Só que aí vem um detalhe interessante. 90% do fenômeno depressão é ocidental. – 90% da fenomenologia depressiva é ocidental. Você sabe onde estão os outros 5% dos 10 que está faltando? Japão. Por quê? Porque o Japão tem um estilo de vida hoje igual ao Ocidente. E os outros 5% espalhados na África, bem espaço 0, não sei quanto onde, 1% não sei onde. De tal maneira que praticamente na África não existe depressão. Já isso é uma coisa interessante. Né? Se é uma doença que gosta de ocidentais. Ou é uma doença que gosta do estilo ocidental porque afeta o Japão. Tá? Então vamos lá, isso aqui são dados médicos. Alan Francis menciona. O próprio Jeffrey Lieberman menciona. Thomas A. já chamava atenção para isso. Mais recentemente, a doutora Marcia Angel, da Universidade de Londres. Eu vou te dar um monte de médicos que estão dizendo, cara, isso tudo é mentira. Agora, o fenômeno é real? Você está entendendo a diferença? O fenômeno é real? Sim. O fenômeno é real. Aí, em cima disso, é que a gente pergunta, a depressão é algo novo? Não, a fenomenologia depressiva é antiga. No meu primeiro mestrado, que foi na área de exegese, eu tive que, a minha dissertação, inclusive vou ver se eu trago essa semana aqui o livro, foi sobre a questão dos mitos antigos e a Bíblia, mostrando que, de fato, a Bíblia não produziu nenhum mito. Qualquer pessoa que diga que a Bíblia tem mito, ele assina literalmente um atestado de burrice literária. Eu não estou brincando com você. Porque mito é um gênero literário, ele tem que, então, passar pelo crivo da análise de literatura. E adivinha o que não tem na Bíblia? O gênero literário mitológico. Por ter estudado os mitos antigos para fazer a análise comparativa com o texto hebraico de Gênesis 1, o que eu acabei vendo lendo os mitos antigos? Que alguns mitos revelam exatamente a mesma fenomenologia depressiva. Ou seja, não é nada novo, gente. Até o século XX, a fenomenologia depressiva era chamada de melancolia. E depois do Emil Kraepelin, aí ganhou o nome bonito, depressão. Mas é a mesma fenomenologia. E a gente está vendo aqui Timóteo. Timóteo estava no estado depressivo. Então não é errado eu falar que a pessoa está num estado depressivo, desde que isso signifique que ela está com muitas semanas de tristeza, observada a anedonia e desesperança da vida. Aí sim.
A questão é que, então a gente pode classificar aqui, fenômeno, a depressão é de fato um fenômeno científico observável. Está lá, a gente tem como observar. Mas o que o pessoal não aprende nas universidades brasileiras, eu vou dizer, Brasil, é a ditadura da educação no Brasil, é que o fenômeno, ele não se explica por si mesmo. O fenômeno, ele se revela, está aqui. Agora eu preciso de explicação. Para a explicação, então existe uma coisinha chamada epistemologia. Como é que eu interpreto essa fenomenologia? Como é que eu vou interpretar a depressão? E aí vem a questão. A epistemologia depende da cosmovisão do cientista. Esse é o problema. É a cosmovisão que vai fazer com que eu olhe para o fenômeno em busca de resposta do que eu estou vendo. E, nesse caso, só existem duas epistemologias possíveis. A epistemologia criacionista e a epistemologia evolucionista. Não tenho tempo de explicar detalhadamente como que se constrói a base epistemológica de cada uma, tá? Porque senão a gente vai perder muita coisa daqui. Você vê que ainda nem cheguei lá no texto de Timóteo. Eu estou tendo que te dar um fundamento para você ver o que está acontecendo em Timóteo. Na fundamentação criacionista, o resultado final dela é que o homem é imago Dei. Ele é a imagem de Deus. Na cosmovisão evolucionista, o homem é um animal. Na imago Dei, o homem é um ser espiritual. E a espiritualidade dele atua em tudo na vida dele, inclusive na saúde física. E na evolucionista, porque eu sou um animal, eu sou apenas uma máquina. A minha espiritualidade não é contemplada. Aqui estão os nossos problemas agora. Como é que eu vou interpretar a depressão? Quem seguiu a linha de Emil Kraepelin, você pode ver, eles dizem, nós somos apenas uma máquina. Então, se eu estou passando por esse fenômeno, eu tenho que examinar o quê? O corpo. Tudo está lá, tudo se resolve lá. Se eu sou um criacionista, cara, não é só corpo. Existe uma coisa chamada espiritualidade que interfere. Daí, um dos estudos hoje, esses caras que eu mencionei para vocês, Bessel van der Kolk, Daniel Berger, Peter Breggin, o próprio Thomas Szasz lá atrás dizia, o Thomas Szasz, por exemplo, era ateu, cara. Thomas Szasz era ateu. E o mais doido ainda, ele era um judeu ateu. O cara é doido isso aqui. Mas o Thomas Szasz dizia, olha, eu não sei como é que funciona esse negócio não, mas eu não posso ignorar no tratamento que existe uma coisa chamada espiritualidade no homem e que isso interfere. Então, quando eu vou olhar a depressão, eu tenho que perguntar, peraí, eu vou olhar esse negócio a partir de que ótica? Agora, entenda, isso aqui é uma coisa de religiosos, que é o que o pessoal quer que você acredite, que criacionismo é uma coisa de gente religiosa. Não! O criacionismo é o que melhor explica a visão religiosa. Mas o criacionismo não é religioso. Você já deve ter ouvido falar da TDI, a Teoria do Design Inteligente. Cara, o que tem de cientista ateu na TDI, você não tem ideia. Os caras não acreditam em Deus. Mas eles acreditam que não tem como esse negócio chamado vida, mundo, cosmos, ter existido sem alguém ter criado isso. Tá? O próprio evolucionista famoso, Carl Sagan, ele vai morrer se tornando criacionista. Ateu. Porque ele chegou à conclusão, não tem como, isso aqui foi criado.
Só que como Deus não existe, os alienígenas do passado criaram isso aqui. Eu não estou brincando, tem série no History Channel. O cara lá, o Popolovski, sei lá o nome dele, o cara é um doutor na área de física, respeitadíssimo aquele cara. Ele é um criacionista ateu. Para ele foram os alienígenas, são outras civilizações. Então, veja, a gente primeiro tem que desmascarar essa mentira de que ser criacionista é ser religioso. Não. A ideia é, o criacionismo é o que melhor explica a religião. Acabou. Então, vem a questão. Como é que eu lido com a depressão? Para o pessoal que acha que é uma máquina, a depressão é uma doença. Para quem lida com o criacionismo, a depressão é um comportamento psicossomático. Tem nada a ver com a doença. Pois bem, nosso tempo está acabando, então deixa eu mostrar para você a questão de Paulo. Paulo não acreditava que era doença. Ele escreve uma carta para Timóteo, em que ele dá 3 instruções a Timóteo para Timóteo sair da depressão. Essas 3 instruções estão marcadas, lembra que eu falei para você do plano redacional? Todo livro da Bíblia tem plano redacional. Por uma frase grega que em algumas Bíblias foi traduzida como tu, porém. Ou seja, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar morto no teu dom, em vez de você ficar desiludido com a vida, desesperançado, tu, porém, faça isso. Primeiro, tu, porém, observe, Paulo coloca... Cadê meu pai? Faz a introdução. Capítulo 2, aqui não saiu a tradução correta. Antes de tudo, tu, porém, eu te exorto a que use a prática de súplicas. É o primeiro tu, porém, que não saiu aqui no texto, nessa tradução. No próprio capítulo 1, tem a expressão grega tu, porém. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, ele vai colocar o segundo tu, porém. No versículo... Não, eu não vou achar nunca, porque eu estou em 1 Timóteo, moço. Isso que eu estou olhando aqui, mas não é possível. Está aqui. 2:1. Tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça. 2:1. É o primeiro tu, porém. Segundo tu, porém. Capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E o terceiro tu, porém, 3:14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Está aqui 3 instruções de Paulo para Timóteo. Para com esse negócio de ficar chorando. Fugir do teu dom. Se envergonhar do que é a tua razão de vida, que é o Evangelho, para. Volte a isso aqui. Ei? Como? Não, é porque todos os 3 têm um momento na vida de Timóteo. Que aí, na linguística, há uma outra área bem interessante, que é chamada polifonia. Polifonia é quando a gente pega as vozes que estão operando no discurso e compara. Então, quando eu pego, por exemplo, as instruções dele na segunda carta e volto na primeira, eu vejo que ele está retomando os pontos onde Timóteo fracassou. Então, assim, olha, eu te disse isso lá, olha o que você fez, olha o resultado, agora faça isso aqui. Do tipo, volta lá. E aí, o último é o interessante, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E o que Timóteo, então, tinha abandonado? Olha aí, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. O que são as sagradas letras? A Escritura. Timóteo, desde a infância você aprendeu que aqui está a palavra de Deus. Aí ele continua, olha que interessante. Você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Só isso? Não. Aí ele dá a palavra profunda. Toda Escritura
Theopneustos. Foi isso aqui que me fez entender o que J. Adams tinha entendido com o Maurer. A palavra Theopneustos é uma palavra que não tem tradução, de fato, em língua portuguesa. Ela é uma mentalidade, ela não é uma palavra que se traduz. E daí, o tradutor tem problema, gente, para traduzir. Veja, eu estou tentando poupar o tradutor mesmo aqui, que não é fácil. Lembra que uma das coisas que a gente precisa fazer para entender o significado de uma palavra é lexicografia autoral. No caso de Paulo é mais fácil, porque Paulo escreveu 12 cartas, e a gente pega ali as 12 cartas paulinas e identifica. Tá, ele usou essa palavra em tantos lugares, aqui era isso aqui, ali era aquilo lá. Só tem um problema, Theopneustos só aparece aqui, não tem lugar nenhum do Novo Testamento todo. Na exegese a gente chama isso de rapaxilegômena, uma palavra de uso único. Então, isso dificulta o tradutor, porque como é que ele vai comparar o uso da palavra se ele não tem onde comparar? Aí, os tradutores entenderam que Paulo estava falando da inspiração da Bíblia. E por isso eles meteram essa palavra. Toda escritura é inspirada por Deus. O problema é que a palavra inspiração não existe em grego. Inspiração é uma palavra latina, língua portuguesa, consequentemente, vai herdá-la, e o tradutor está achando que é isso que Paulo está falando. Porque ele estaria achando que Paulo estava discutindo a inspiração da Bíblia. É isso que Paulo está fazendo? Não. Você está vendo que Paulo está instruindo Timóteo para sair da depressão dele? Tem nada a ver com discussão da inspiração da Bíblia. Como entender essa palavra? A linguística também, por meio desse método que é a polifonia, ela nos ensina que uma das formas de descobrir o significado de palavras, e mesmo em casos como esse, é tentar traçar uma análise comparativa da cultura do autor. Então veja, por que Paulo está falando aqui? Ele não precisa explicar para Timóteo, porque lá no capítulo 1 ele disse que a mãe dele era judia, a avó dele era judia, Timóteo era judeu, e Paulo é judeu de judeu, segundo ele mesmo se apresenta. Então ele não precisa explicar essa palavra, porque na cultura judaica ela era muito clara. Então, literalmente, qual é a ideia de Theopneustos? Em grego, literalmente é algo que foi soprado por Deus. Beleza, aí a gente pega isso aqui e pergunta, qual era o livro religioso do judeu? Não era o Antigo Testamento? No Antigo Testamento tem essa imagem do sopro de Deus? Tem. Gênesis 2,7, Deus cria o homem, é um barro e não tem vida. Aí o Senhor vem e sopra. E o que é que acontece? O homem agora passou a ser alma vivente. Mais um exemplo só, tem vários no Antigo Testamento, mas é que vocês vão lembrar fácil. Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Está lá um bando de osso, tudo destruído, aí ele diz, profetiza, vai acontecendo, profetiza. Aí quando já está lá cadáver, com osso, pele, carne, tudo, continua sendo cadáver. Aí Deus diz para o profeta Ezequiel, agora diz ao Espírito, sopra. Aí ele fala ao Espírito, o Espírito vem e sopra. O que aconteceu com os cadáveres? Receberam vida. O que é que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, você sabe por que você está vivendo isso aí agora? Porque você abandonou a Escritura e ela carrega nela o sopro de vida. Essas palavras não são palavras comuns. Elas carregam sopro de vida. Porque é o sopro do próprio Deus. Há um estudo que vocês vão encontrar na internet, foi feito mais ou menos 5 ou 6 anos atrás. Os neurologistas estão investindo muito nesses estudos de espiritualidade, gente. Porque eles estão assustados com o que eles estão descobrindo com esses aparelhos.
Eles pegaram um grupo de pessoas com depressão crônica e colocaram pessoas para lerem livros sagrados para eles, para ver efeitos eletroencefalográficos à medida que eles iam lendo textos sagrados. Então, um grupo recebeu leitura do Corão, outro grupo do Bhagavad Gita, dos budistas e do hinduísmo. Se eu não estiver enganado, o livro dos Mormons entrou na pesquisa. E um outro grupo recebeu leitura da Bíblia. 3 vezes por semana, durante 3 meses. Todos os outros livros, enquanto eram lidos, não manifestavam nenhuma reação no cérebro. Toda vez que a Bíblia era lida para uma pessoa que estava internada com depressão crônica, os eletros, e eu estudei isso com o José Augusto, eu já participei de vários estudos com o José Augusto, esse neurologista, ele me mostrando lá funcionando o negócio. Toda vez que começavam a ler, os neurônios começavam a reagir. Depois de 3 meses, as pessoas que receberam leitura bíblica durante 3 vezes por semana estavam totalmente curadas da depressão. E os que receberam a leitura de outros livros sagrados? Nada, tudo com depressão. Está no YouTube, tem vários vídeos sobre isso aí, mostrando esse estudo. Aí você pergunta, cara, por que funciona? Porque Paulo está dizendo, essa palavra aqui, ela carrega o sopro de Deus nela. Essa é a diferença. Eu vou encerrar contando uma história para vocês, porque aí amanhã a gente vai aprofundar isso aqui. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, não, tem mais, está indo para 10 anos, foi 2015. A CBI ela tem um curso de teologia reconhecido pelo MEC, e na época tinha uma turma em Planaltina. E a CBI, como as aulas são só no sábado, a manhã toda até 1h, tem alguns módulos que tem que ter aulão, que é o dia todo. E aí um aluno nosso me contactou, porque o filho dele não estava bem. E aí ele me pediu para atender o filho dele, e na época eu tinha agenda para atender. E ele trouxe o filho dele de Planaltina. O garoto veio em estado catatônico. Se você não sabe o que é o estado catatônico, é um estágio preliminar à esquizofrenia. O garoto chegou, você vai reconhecer isso já já. E na nossa primeira sessão, eu tentando conversar com ele, ele olhava para o nada, ele não conseguia olhar para mim, e falava assim, oi, olhando para o nada, pastor, desse jeito, com esse ritmo de fala. Eu não consegui fazer a sessão mais do que 30 minutos. Aí ele saiu, chamei o pai dele e disse, rapaz, o que é que teu filho está tomando? Aí ele passou pelo psiquiatra, estão dando para ele frontal. Eu disse, meu amigo, eis que te digo de mim mesmo. De acordo com o Dr. José Augusto Camargo, frontal é lítio. E o lítio, para matar você em um único comprimido, basta apenas a indústria farmacêutica errar 0,01 grama, você está morto. De acordo com José Augusto, ele diz assim, não pense que porque a indústria farmacêutica está acertando a dosagem, que o lítio não está te matando lentamente. E aí eu falei para esse pai, disse, cara, de acordo com esse médico, o que a gente está vendo no teu filho tem a ver com a medicação. Porém, eu não sou médico. E eu preciso que você leve teu filho urgentemente para esse médico em São Paulo. Aí o pai, isso era final do ano, o pai
ligou lá na clínica do José Augusto e o José Augusto estava para a Europa dando palestras. E só ia voltar a atender em janeiro. Aí o pai me telefonou e disse, cara, procura outro médico. Discute com ele o uso do frontal. Aí levou para outro psiquiatra. Aí o psiquiatra olhou e disse, não, é verdade, esse remédio é que está matando o seu filho. Vamos trocar de remédio. Outra burrice, gente. Pelo amor de Deus. Não se faz desmame de medicação desse tipo trocando por outro. Pô, o cara é médico, o cara estudou, é uma coisa básica. Ele foi lá e trocou. O que aconteceu? Alguns dias depois, o menino entrou em estado catatônico definitivo. Perdeu totalmente contato com a realidade. Começou a fazer cocô, xixi na própria roupa, não saía mais do quarto, de cima da cama. Aí eu estava lá, dando aula em Planaltina, e o pai dele disse assim, pastor, ele entrou em estado catatônico de vez. O senhor vai estar aqui no aulão do sábado. O senhor tem como visitar o meu filho? Eu disse, tenho. A gente vai ter um intervalo. Aí disse assim, então a gente almoça lá em casa, no intervalo, e o senhor dá uma olhada. Eu disse, tá bom. Aí fui no sábado, dei a aula, quando chegou meio-dia, o pai dele era meu aluno, disse assim, pastor, não dá para ir em casa. Está fedendo muito, ele está fazendo tudo na roupa, a minha esposa está muito cansada, inclusive, tendo que limpar todo o tempo. Vamos almoçar com meu pai, e depois, se o senhor puder, o senhor vai lá. Eu disse, não, então bora. Aí eu almocei, fui para a casa dele. Quando eu entrei no quarto, o menino estava lá, sentado, olhando para o nada e sem dizer nada. Já tinha dias que ele não dizia mais nada. Sentei, puxei uma cadeira, sentei, olhei para a cara dele. Entenda, se você entende a espiritualidade, você sabe que o que você disser, ele vai entender no espírito dele. Não interessa se ele está em estado vegetativo. Aí eu peguei, sentei, olhei para ele e disse assim, ei, rapaz, você está mal, hein? Desse jeito. Você está mal, caramba, você piorou para caramba depois da nossa primeira sessão, hein? E comecei a falar brincando com ele, disse, cara, mas eu vou ler agora com você um texto da Palavra de Deus. E aí peguei o Salmo 23, porque como eu conhecia um pouco a história, o Salmo 23 tinha muito a ver com o que ele estava vivendo, a história que desencadeou tudo aquilo. Peguei e li o Salmo 23 com ele e fiz uma aplicação do Salmo à história dele. Quando eu terminei a leitura e fiz a aplicação, eu disse assim, agora eu vou orar com você. E aí eu orei com ele. Quando eu terminei de orar, aquele garoto olhou para mim, primeira vez que ele puxou o olho em direção a mim, disse assim, é o pastor psicólogo que está aqui. Eu disse, não, pô, não avacalha comigo, pô, eu sou só pastor. E ele, sério, catatônico. Mas veja, há dias que ele não falava, não olhava mais no olho de ninguém. Após ler a palavra de Deus e orar com ele dirigiu o olhar para mim e falou isso. Eu levantei, fui à sala, abracei o pai dele e disse, Deus começou a soprar. Isso era sábado, 14h. Domingo, 5h30, não lembro agora, da tarde, o pai dele me telefonou chorando. Ele disse, pastor, meu filho saiu do estado catatônico. Ele recobrou o juízo. Daí começamos um trabalho. Aí ele foi ao José Augusto, estava lá a medicação detonada o cérebro do moleque, pela medicação. José Augusto levou 1 ano e meio para conseguir recuperar o cérebro do garoto. E eu andei com ele em aconselhamento bíblico 2 anos. Depois de 2 anos, José Augusto já tinha dado alta para ele do problema neurológico que a medicação causou. Eu andei mais 6 meses fazendo testes com ele do que tinha acontecido, dei alta para ele. Não sei se foi 1 ano ou 2 depois dele já totalmente curado, eu fui dar aula em Planaltina, de novo caiu o aulão para mim, eu sou sortudo nisso. Aí o pai dele me telefonou, já não era aluno, tinha concluído o curso, pastor,
Vamos almoçar juntos? Bora. A gente não dispensa não, irmão. Até porque eu não cobro para atender pessoas. Então, o que eu brinco com o pessoal é o seguinte, essa é a parte que me cabe nesse latifúndio. Um cafezinho, um almoço, porque eu não cobro. Aí, beleza, dei minha aula, e nisso tinha chegado um pastor de Macapá, que estava em treinamento comigo, e ele foi comigo para Planaltina, e aí deu um intervalo, disse assim, cara, vamos lá que a gente vai almoçar, e contei a história, esse aí é o pai do menino e tal. Quando eu saio da escola onde a Cebi estava dando aula, quem foi me buscar dirigindo? O garoto. Aí nós fomos para a casa dele. Aí quando nós chegamos lá, estava a família toda reunida. E o pai dele disse assim, pastor, o senhor lembra aquele almoço que a gente não conseguiu ter? Nós queríamos ter esse almoço hoje para agradecer. Tem 2 anos, ou era quase 3, eu não lembro realmente agora a marcação do tempo. Eu tenho anotado essas coisas. Que meu filho não usa mais medicação. Ele terminou a faculdade dele, passou no concurso público e hoje está firme com o Senhor. E estava mesmo o garoto lá. Esse irmão, ele é membro da Assembleia de Deus de Planaltina. O pai dele é presbítero na igreja presbiteriana de Planaltina. E era um garoto que foi desenganado em estado catatônico. Agora você entendeu qual foi o ponto de partida? Eu vou ler a Escritura. Porque mesmo que ele não entenda, o que acontece quando você está lendo a Escritura? Deus está soprando em você. Essa é uma besteira que o pessoal fala, se você lê e não entende, não adianta ler. Tolice, isso aí para livros comuns, de fato. Se você pega um livro comum, pega um livro como o meu, do Dr. Berger, e você não entende, não faz sentido nenhum. Porque esses livros não têm o sopro de Deus. Mas a Bíblia, mesmo quando você não entende, o Espírito está soprando. Aí você entende que, às vezes, a gente está morrendo de calor. Aí vem uma brisa suave. E ninguém fica perguntando, de onde veio, como é que é, como funciona. A gente só para e recebe aquele vento. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu só quero receber esse sopro de Deus. Ele está operando. E aí você entende por que agora os estudos neurológicos que fizeram com leitura da Bíblia fazem o cérebro reagir. Ela é teopneustos. Ela é soprada por Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Amanhã eu quero aprofundar esses tópicos com vocês, olhando ainda os estudos médicos e bíblicos sobre essa temática. Pastor, obrigado.